Você sabia que mais de 70% das pessoas travam quando precisam falar em público? E, segundo pesquisas, esse medo chega a ser mais comum do que o medo da morte. Parece exagero, mas pense, quantas vezes você preferiu se calar, mesmo sabendo a resposta, só para não ter que se expor diante dos outros? O corpo treme, a boca seca, a mente fica em branco. E você sente como se estivesse prestes a enfrentar um leão faminto. É como se estar diante de uma plateia, mesmo que seja apenas em uma sala de aula ou reunião de trabalho, fosse uma situação de vida ou morte. Pois eu quero que você saiba, você não está sozinho. A maioria das pessoas sente isso. E a boa notícia é que existe um caminho para superar esse medo. Hoje eu vou te mostrar que falar bem não é dom, não é privilégio de alguns poucos escolhidos. Falar bem é treino, é técnica, é hábito. E você também pode chegar lá. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu sou o professor J.R. Souza. E este espaço foi criado para você que sente aquele frio na barriga só de pensar em falar em público. Eu sei bem como é. Já vivi esse nervosismo. Já tremi diante de plateias e já pensei que talvez eu nunca fosse capaz de falar com segurança. E é por isso que eu falo com tanta convicção. Existe um jeito. Hoje nós vamos caminhar juntos nessa conversa. Eu vou te mostrar histórias, técnicas práticas, exemplos de grandes oradores e, no meio do caminho, vou te propor alguns exercícios. É um papo para você ouvir e, ao mesmo tempo, se experimentar. E se você quiser aprofundar ainda mais, eu preparei um material exclusivo, o e-book do medo de falar ao aplauso. Nele, eu reuni as técnicas mais eficazes que tenho usado com alunos tímidos e ansiosos, passo a passo, para transformar insegurança em clareza e presença. O link está na descrição deste episódio. Mas, antes de falar de técnica, eu quero te contar a história da Ana. A Ana é uma jovem de 21 anos, estudante universitária, tímida desde criança. Ela era daquelas que sentava sempre nos cantos da sala, fugia dos olhares e ficava feliz quando a professora não a chamava para responder em voz alta. No colégio, inventava desculpas para não participar de apresentações em grupo. Só de imaginar todos olhando para ela, já sentia o coração acelerar. Quando chegou à universidade, achou que isso ia passar, mas não passou. Cada apresentação era um pesadelo. Uma semana antes, ela já não dormia direito. As mãos começavam a suar só de pensar. Na hora de falar, a mente apagava. Um dia, depois de uma dessas experiências ruins, ela saiu da sala chorando e disse para uma amiga: "Acho que eu não nasci para isso. Vou ter que aceitar que nunca vou conseguir falar bem." Mas algo aconteceu. No último semestre, chegou o momento do TCC. Não havia como fugir. Ou ela enfrentava ou não se formava. A pressão foi tanta que ela decidiu buscar ajuda. Descobriu que não precisava se transformar em alguém extrovertido, nem fingir ser quem não era. O que ela precisava era aprender pequenos passos. Ana começou com algo simples: respiração. Todos os dias, parava por 2 minutos, inspirava, contando até 4, segurava o ar por 2 segundos e soltava devagar. No início parecia inútil, mas depois de alguns dias, ela já sentia a diferença. Em seguida, aprendeu a organizar suas ideias em tópicos curtos. Em vez de decorar cada palavra, escrevia 3 pontos principais e falava a partir deles. Isso deu liberdade e reduziu a sensação de que poderia esquecer o texto. Por fim, praticou olhando para o espelho, distribuindo o olhar, imaginando pessoas diferentes. Chegou o dia do TCC. A sala estava cheia, colegas, professores, todos olhando. O coração disparou, as mãos suavam, mas dessa vez ela respirou fundo, começou a falar. No início, a voz tremeu, mas ela seguiu os tópicos, um ponto, depois outro, depois o terceiro. Aos poucos, percebeu que estava conseguindo. Quando terminou, ouviu o silêncio e, em seguida, os aplausos. Não foram aplausos de cortesia,
foram aplausos de reconhecimento e naquele instante Ana percebeu algo que mudaria sua vida. Falar bem não era um dom, era treino. Eu quis trazer a história da Ana porque talvez você se veja nela. Talvez você já tenha saído de uma apresentação se sentindo um fracasso. Talvez já tenha pensado que nunca vai conseguir. Mas eu quero te dizer, você pode. E por que sentimos tanto medo de falar em público? A resposta está no nosso cérebro. Existe uma parte chamada amígdala cerebral, que dispara quando percebe uma ameaça. Diante de uma plateia, nosso cérebro interpreta os olhares como predadores. É como se estivéssemos sendo julgados por dezenas de olhos atentos. Resultado, o corpo ativa o modo de sobrevivência. Coração acelera, boca seca, tremores aparecem. Não é fraqueza, é biologia. Mas a boa notícia é que esse instinto pode ser educado. Agora, deixa eu te guiar em 3 primeiros passos que você pode aplicar na sua próxima fala. Vamos fazer juntos. Primeiro, respiração. Inspire profundamente pelo nariz em 4 tempos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Segure por 2 segundos. 1, 2. Solte devagar pela boca. Percebeu como já dá uma sensação de calma? Repita esse exercício 3 vezes antes de falar. Segundo passo, organização em tópicos. Pegue um papel agora, se puder. Escreva um tema simples, algo que você domine. Pode ser meu esporte favorito, o que gosto de cozinhar ou um livro que me marcou. Agora, anote 3 palavras-chave sobre esse tema. Só 3. A partir delas, você já consegue falar por 2 minutos sem decorar frases. Isso dá liberdade e confiança. Terceiro passo, contato visual. Se você fala para um grupo, não olhe só para o professor ou para a tela. Distribua o olhar. Imagine que você está regando uma planta. Você não joga água só em um ponto, espalha para todos. Isso cria conexão e tira a sensação de estar sendo julgado por um único olhar. Esses passos parecem simples, mas juntos são poderosos. Foi assim que Ana começou e foi assim que muitos dos meus alunos venceram o medo. Mas falar bem não é só controlar o nervosismo, é também manter a atenção da plateia. E para isso, existem recursos que funcionam muito bem. Perguntas retóricas, por exemplo. Você já passou por isso? Percebe como, mesmo ouvindo, sua mente já busca uma resposta? Histórias curtas também são poderosas. O cérebro ama narrativas e é por isso que lembramos mais de exemplos do que de definições. E não se esqueça da variação de tom de voz. Oratória é como música. Se for uma nota só, cansa, mas quando tem altos e baixos, prende. Quer um exemplo? Quando Winston Churchill disse "We shall fight on the beaches", ele repetiu a mesma frase várias vezes com força crescente. Foi essa cadência que deu impacto. Ou Barack Obama, com seu "Yes, we can", repetido até virar grito coletivo. A força está no ritmo, na repetição e na emoção. Agora pense, o que acontece quando não enfrentamos esse medo? Perdemos oportunidades, uma promoção que não vem porque você não se posicionou na reunião, um trabalho que não foi reconhecido porque sua ideia não foi ouvida, até momentos simples como não conseguir expressar sua opinião em família, nos fazem sentir pequenos. Por outro lado, quando você fala com clareza, algo muda. As pessoas te escutam, te respeitam, te reconhecem. A confiança que você transmite abre portas. Eu já vi isso acontecer com muitos alunos. Um deles travou em uma entrevista de emprego e perdeu a vaga. Meses depois de treinar, voltou a se candidatar. Dessa vez, falou com segurança e foi contratado. O que mudou? A mesma pessoa, o mesmo currículo, mas uma voz mais firme, um olhar mais seguro. Talvez você esteja pensando, ok, já estou UR, eu entendi. Mas será que eu consigo mesmo? E eu te digo, sim, você consegue, mas precisa dar o primeiro passo. Reconheça seu medo. Comece com pequenas vitórias, grave sua voz, fale para um amigo. Cada pequena conquista é um tijolo na construção da sua confiança. Agora imagine,
Daqui a 6 meses, você sobe para apresentar um projeto. O coração ainda bate forte, mas você sabe controlar. Você respira, começa a falar e percebe os olhares atentos. Ao terminar, você recebe aplausos, elogios, você sai dali diferente. Não porque nasceu com dom, mas porque decidiu treinar. É para isso que eu escrevi meu e-book Do Medo de Falar ao Aplauso, porque eu queria que existisse, quando eu comecei, um guia que me mostrasse os primeiros passos, que me desse um mapa claro. Nele eu ensino técnicas práticas, com exemplos reais, para transformar nervosismo em presença. O link está na descrição deste episódio. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa vencer o medo de falar. Comente sua experiência. Cada vez que você interage, ajuda não só a mim, mas também outras pessoas tímidas e ansiosas a descobrirem que podem, sim, falar bem. Obrigado por estar comigo até aqui. Lembre-se, a sua voz tem mais força do que você imagina. Não a esconda. Até o próximo episódio.